Olá, criaturas iluminadas, eu sou o Dani e você está no Daniverso. Hoje eu vim aqui contar pra vocês como é que eu fui parar no show da Lady Gaga. É uma história bem legal e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Tá vendo essa belezinha aqui? Essa é a prova de que eu tive no último show da Gaga da Born This Way Ball aqui no Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, no ano de 2012. Com esse ingresso na mão, eu vou começar a contar pra vocês como é que eu fui parar nesse show. Você deve estar se perguntando, tá, mas você comprou o ingresso e foi pro show, o que tem de mais disso? Mas na verdade não foi assim. Mas eu vou começar do início para que tudo fique claro e que o que eu quero passar no final do vídeo também seja mais claro desde o início. 2012 foi um ano bem conturbado para mim, foi um ano bem difícil. Eu já comecei o ano logo de cara com vários encerramentos, quebrando relação com pessoas que eu considerava minhas amigas, pessoas que eu gostava muito. Então, foi um ano que começou de uma maneira assim, já no primeiro dia teve quebras, teve rupturas, e durante o ano todo, praticamente o ano todo, se seguiu nessa energia de finais constantes, de coisas que eu tava vivendo há alguns anos, que eu já tinha como uma vida estável e que durante o ano de 2012 foram se finalizando. Por que eu tô falando isso? Quando chegar no final vai fazer mais sentido. Mas eu quero contextualizar a história do meu ano de 2012 até chegar no dia do show. De uma forma bem resumida, eu quero contar essa história pra vocês. Basicamente, então, o meu 2012 foi um ano bem difícil. Foi o ano que eu saí de um emprego que eu já tava há 2 anos e meio também. E foi, quando eu saí do meu emprego, foi mais ou menos na mesma época em que foi anunciado que teria o show da Gaga no Brasil. Como eu tava desempregado na época, eu sabia que não era uma possibilidade eu ir pro show. Até porque eu moro em uma cidade pequena, então, conseguir emprego na minha área aqui ia ser bem difícil. Enfim, vida que segue, eu passei o ano todo me conformando de que eu não ia pro show, que a Gaga ia estar aqui pertinho e eu não ia poder ver ela. Por que eu tinha esse sentimento? Como eu falei, o meu ano de 2012 começou de uma maneira bem difícil e eu acredito que muitos de vocês que gostem de algum cantor ou da mensagem que algum ator, ou enfim, alguma celebridade passa pra gente, tem um momento da vida que vocês se conectam com essas pessoas a um nível em que ela te ajuda em alguma área, vamos dizer assim. Nessa época eu ainda não era assumido, algumas pessoas sabiam, mas não era uma coisa assim que eu tinha dito pro mundo. A Gaga me ajudou muito, principalmente com o Born This Way, a me entender como uma pessoa normal e que eu não tava fazendo nada de errado, que eu não era errado por ser uma pessoa LGBT, por ser gay. Então, durante o ano de 2011, desde o lançamento do álbum até 2012, isso se fortaleceu ainda mais. O álbum era um mantra pra mim, todas as músicas eram uma maneira de me sentir melhor, de me sentir mais seguro, de me empoderar pra fazer as coisas que eu queria. Eu conheci a Gaga lá no lançamento de Just Dance, eu assisti a MTV naquela época e aí tinha a batalha dos clipes, e eu lembro até hoje que foi no programa da Penélope, e teve uma batalha de Just Dance com o Womanizer e Just Dance ganhou. E eu ouvi a música, gostei, comecei a ouvir, a consumir, mas não era aquela coisa assim que eu sabia quem era Lady Gaga. Eu realmente comecei a acompanhar ela na época em que ela lançou Bad Romance. Aí eu olhei para aquilo e eu falei, caraca, essa mulher é incrível, e eu comecei a acompanhar ela de uma maneira mais próxima aos lançamentos, as músicas, conhecer mais o conceito dela, quem era aquela mulher que fazia aquelas coisas tão extravagantes e tão legais. Eu sempre me conectei muito com essa essência da Gaga, porque de certa maneira eu tenho essa extravagância, apesar de não agora, tanto tempo depois, estar começando a exteriorizar isso. Mas enfim, eu me conectava muito com ela, e quando foi anunciado os shows em 2012, que eu tava desempregado, que eu sabia que eu não ia conseguir comprar o ingresso, eu meio que passei o ano todo me conformando de que a Gaga ia estar aqui tão pertinho e que eu não ia poder conhecer ela, não ia poder ir no show, ver ela de perto mesmo que se fosse alguns metros de distância. Eu lembro inclusive que quando os shows foram anunciados, a data de Porto Alegre não tinha sido revelada, ela foi anunciada acho que mais pela metade do ano, ou quase próximo ali de novembro, que foi quando os shows aconteceram. Quando o show de Porto Alegre também foi anunciado, foi um soco no estômago, porque ela ia estar tão perto de mim, eu moro em Santa Catarina, no oeste catarinense, ela ia estar tão perto, a um passo, basicamente, e eu não ia poder ir no show, então aquilo se tornou uma coisa ainda mais difícil pra mim, era algo que eu queria muito mesmo, e era de um nível emocional, de coração, assim, eu queria muito poder presenciar aquele momento, poder estar perto dela e sentir a energia que ela passava para mim através das músicas, dos álbuns, e poder sentir isso lá perto dela. O show de Porto Alegre ia acontecer no dia 13 de novembro.
Exatamente. É por isso que eu tô lançando esse vídeo hoje. Eu já tava começando a acompanhar as coisas, ver o pessoal se preparando pra ir pro show e aquela coisa toda. Eu não conhecia ninguém que ia pro show e eu ia ficar só vendo o pessoal nas redes sociais e, enfim, o que saísse de notícia acompanhando. E no final das contas ia ser isso. Eis que no dia 10 de novembro, sim, há 3 dias do show. No dia 10 de novembro, uma pessoa que eu não conhecia, que eu nem tinha no meu Facebook, me mandou uma mensagem no Messenger, que eu acho que nem era Messenger naquela época, mas enfim, me mandou uma mensagem privada no Face. Eu vou deixar os prints aqui pra vocês irem acompanhando, porque é muito surreal isso. Ela me chamou, perguntou se eu gostava da Gaga, eu falei que sim, que eu adorava, que eu acompanhava ela, era super fã, e ela perguntou se eu ia pro show. Aí eu falei que não, que infelizmente eu não ia poder ir pro show, enfim, vou deixar os prints aqui pra vocês irem acompanhando. E aí ela me falou que um amigo dela tinha conseguido alguns ingressos e que eles estavam organizando uma van pra ir pro show e que se eu quisesse eu poderia ir junto. Naquele momento que ela falou aquilo pra mim, eu nem raciocinei direito, porque não... Como? Alguém que nem te conhece aparece assim, tipo, do nada pra te oferecer um ingresso pro show da Lady Gaga. Gente, isso é muito surreal. Eu continuei conversando com ela, perguntei quanto que ia custar, se eu tinha que pagar o ingresso e tudo mais. Ela falou não, que o ingresso já tinha, que só precisava pagar o transporte que era a van, e era um valor assim, tipo, muito pequeno. Naquela época a gente não desconfiava de golpes e essas coisas, porque não acontecia muito nas redes sociais como hoje. E eu nem parei, acho que em momento algum, pensar que poderia ser um golpe ou algo do tipo. Eu simplesmente pedi todas as informações, eles eram esse grupo de pessoas que estavam indo, era de uma cidade próxima aqui, minha, bem pertinho mesmo. E eu não pensei 2 vezes, quando ela me passou o valor que ia custar o transporte, era exatamente o valor que eu tinha na minha conta, gente. É sério, era exatamente o valor que eu tinha. Eu acabei tendo que pedir para os meus pais um pouquinho a mais para comprar uns lanches, uma coisa na ida, mas era exatamente o valor que eu tinha para o transporte, era o que eu tinha na minha conta. E eu super topei, eu falei, sim, eu vou. E, tipo, nossa, como assim? Você tá ganhando um ingresso? Confirmei com ela que eu ia ir pro show, que aí eu pedi como pagava, só pagava na hora de entrar na van. E eu embarquei nessa loucura, gente. Quando eu entrei na van, eles já me entregaram o ingresso. No momento que eu peguei esse ingresso na mão, eu percebi que todas as coisas ruins que eu tinha passado durante o ano de 2012 tinha sumido de repente. Com o momento que eu tava vivendo de poder realizar o sonho de conhecer a Gaga de perto, sem essa possibilidade, porque eu não poderia comprar o ingresso e alguém misteriosamente aparece no meu Facebook me oferecendo um ingresso para ir pro show. Isso foi surreal. Enfim, a gente saiu daqui da cidade na noite do dia 12 para chegar de manhã cedinho em Porto Alegre, no estacionamento da Fiergs, onde aconteceu o show. E a gente ficou basicamente o dia inteiro na fila do show. Foram acho que 12 horas de fila. Eu fiquei todo queimado, não levei protetor, imagina. E aí, tipo, tava chovendo, aí parava de chover, fazia calor, aí voltava a chover e basicamente foi o dia inteiro assim, tipo, chuva, calor e volta o sol e para de chover, foi uma loucura completa. E parecia, mesmo lá eu ainda não acreditava no que eu tava vivendo. Era muito surreal isso. Obviamente, como todo show atrasa, o show estava marcado para 7h30, mas ele demorou bem mais para começar. Eu acredito, assim, pela minha lembrança, eu acho que a Gaga mesmo entrou no palco lá pelas 11 horas da noite. Um dos shows de abertura foi com uma banda de rock, que agora eu não me lembro do nome, mas que eu gosto muito das músicas. Também teve um show da Lady Starlight, que é amiga da Gaga. E aí, de repente, tudo se apagou e as cortinas desceram e o castelo da Born This Way Ball se iluminou e começou a tocar Highway Unicorn. Essa música me marca muito, porque toda vez que eu ouço ela é como se eu me transportasse para aquele momento de novo. Era a música de abertura do show. Aconteceu, eu tava lá a poucos metros da Gaga. Infelizmente a gente não conseguiu entrar no Monster P. A gente chegou na hora que as pessoas começariam a ser selecionadas para entrar no Monster P. Mas tinha gente que tava esperando lá desde a madrugada e acabou sendo selecionada primeiro, apesar de mesmo isso sendo contra as regras, mas acabaram selecionando as pessoas primeiro, então a gente não conseguiu ir direto pro Monster P. De qualquer forma, eu fiquei muito perto. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem também, vocês vão ver o quão perto eu tava. Eu tinha vídeos também, eu fiz alguns vídeos, mas infelizmente o meu HD do meu computador estragou e eu perdi os vídeos, eu tinha essas fotos no meu Face. Mas o importante é que eu vivi, tá aqui na minha cabeça, eu lembro disso sempre. E geralmente é uma coisa que eu lembro quando eu tô em momentos difíceis, porque eu passei o ano todo me conformando que eu não poderia ir pra esse show, que eu não teria condições de comprar esse ingresso. E era uma coisa que eu realmente queria de coração.
Era uma coisa muito real, sabe? Não era uma coisa supérflua pra mim. Era algo importante, muito importante. As coisas misteriosamente aconteceram. Eu consegui o ingresso, eu ganhei o ingresso. Fui pro show, vivi essa experiência, fiquei lá pertinho. Infelizmente eu não pude conhecer a Gaga realmente de perto, falar pra ela tudo que ela tinha feito por mim, mas é inexplicável a energia que esse show teve, gente. É sério. Não dá pra descrever. A presença da Gaga no palco, a maneira que todo show acontece, aquele castelo que mudava a cada pouco, é indescritível. Eu acredito que quem foi para o show sabe do que eu tô falando, deve ter sentido essa mesma energia, essa mesma perfeição. O trabalho dela é impecável. Você vê que tem um nível de exigência gigantesco em tudo que ela faz. Não é à toa que ela é a artista reconhecida que ela é hoje, com muito merecimento. A Gaga é uma artista incrível. Enfim, eu fui para o show. Tá aqui a prova, tá aqui principalmente. Basicamente, eu tentei contar essa história da maneira mais resumida possível para transmitir para vocês que quando a gente realmente precisa muito de algo que tá lá no nosso ser, no mais profundo do nosso ser, o universo dá um jeito de fazer isso acontecer. Toda vez que eu me lembro dessa ida ao show, de como tudo isso aconteceu, eu paro pra pensar que em algum momento as coisas vão se alinhar e vão dar certo. Muito coincidentemente, esse ano tá sendo um ano muito parecido pra mim com o que foi 2012. Eu sinto essa proximidade com o ano de 2012 e, coincidência ou não, esse ano eu também tenho desejado uma coisa muito de todo o meu ser, que é algo que eu quero muito, muito, muito fazer e que eu espero que daqui a alguns meses eu possa estar vindo aqui no canal falar pra vocês também que o universo encaixou tudo e fez eu conseguir e realizar isso que eu queria. Não vou falar pra vocês agora, mas eu tenho certeza, com absoluta certeza, que eu vou conseguir e daqui a alguns meses eu vou estar aqui contando pra vocês e citando e marcando nos cards desse vídeo aqui, porque é algo que eu quero muito mesmo. Basicamente a mensagem que eu queria passar é essa. Acredite nas coisas que você realmente quer, em quem você realmente quer ser, em quem você nasceu para ser nos teus sonhos. Em algum momento isso vai acontecer. Às vezes a gente precisa percorrer alguns caminhos, aprender um monte de coisa, para quando chegar nesse momento dessa conquista, a gente realmente saber usufruir dessa conquista, não desperdiçar ela ou deixar ela passar. Eu acredito que 2012 foi um ano que me ensinou muito esse tipo de situação e os próximos anos que vieram também, depois de 2012, me ensinaram muita coisa para o que eu tô almejando hoje ser alcançado da melhor maneira possível. Então, acredite, simples, isso vai acontecer. Eu fiz questão de gravar esse vídeo porque é exatamente dia 13 de novembro, foi quando o show aconteceu. Acho que essa energia tá bem ativa hoje e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu trouxe os prints para vocês saberem que realmente é verdade, que essa pessoa apareceu aleatoriamente no meu Facebook, eu nunca tinha visto ela e tudo aconteceu. Depois do show eu nunca mais tive contato com essas pessoas, elas até sumiram das redes sociais. Foi muito curioso, que parece assim que tipo, eu não sei explicar. Ela apareceu ali naquele momento, eu viajei com esse grupo de pessoas, eram pessoas incríveis, foi muito divertido todo o dia, a viagem de ida, de volta, o dia que a gente passou esperando na fila, no estacionamento, e depois elas sumiram. Mas, apesar de eu não ter contato com elas, se alguma delas um dia ver esse vídeo, eu só tenho a dizer que eu sou muito grato pelo que vocês me proporcionaram. Muito mesmo. E eu lembro de todos eles até hoje, apesar de não ter mais contato, com muito carinho, porque, gente, é uma situação indescritível. Basicamente, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, gente. Não tem mais muito o que falar. E até fico um pouco enrolado, um pouco emocionado, porque realmente é uma coisa que sempre me emociona toda vez que eu lembro. Toda vez que eu vejo essas fotos, toda vez que eu vejo esse ingresso, sempre que eu entro em contato com esse momento, eu paro pra pensar na minha vida toda e nas coisas que eu realmente quero e que eu sabe que tá ali. Então, sei lá, basicamente era isso. Eu só queria compartilhar essa história com vocês, de como eu fui pro show da Gaga. Eu fui na Bar do Zoeiball. Deixa aqui nos comentários se você já viveu alguma situação parecida. Quero saber, me conta. Vai ser muito legal a gente trocar essa ideia. Por favor, se inscreva no canal para você poder acompanhar as coisas que eu trago por aqui. Tem muita coisa legal, tem make, tem review de lojas e tudo mais. E vai ter coisa grande vindo nos próximos meses. Assim como eu consegui para esse show da Gaga, eu vou conseguir o que eu tô planejando. E tudo se resume ao YouTube e essa nova fase da minha vida que eu tô aqui produzindo conteúdo e realizando um sonho que é bem antigo. Inclusive,
que é um sonho que tá acontecendo desde 2012 e que só em 2020 eu consegui botar em prática e deixar vários medos. Mas enfim, isso eu falo em outro vídeo. Ainda tem muita história pra contar pra vocês até esse início do meu canal e eu ainda vou contar isso, mas no tempo certo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te inspirado a acreditar em algo que você quer muito. Deixa meu Instagram aqui na descrição caso você queira me seguir, por lá tem algumas fotos e algumas coisas legais. Até o próximo vídeo.